A nossa história de hoje é sobre a personagem que trouxe Bella Swan ao mundo. Vamos para a história completa trazendo algumas curiosidades que você não conhecia sobre a mãe de Bella, Renée Higginbotham Dyer. Os livros e filmes de Crepúsculo mostram o romance entre o vampiro Edward Cullen e Bella Swan, com inúmeros personagens que constroem a história juntamente com o casal, culminando no nascimento de Renesmee. Mas você já se perguntou o porquê deste nome da criança híbrida do casal? Muitos já sabem que é por causa do nome das mães dos dois. Esme é a mãe de consideração de Edward, juntamente com a mãe de Bella, que se chama Renée. Então, não há nada melhor que trazermos a história dessa pequena personagem nos filmes e livros, mas que tem uma história interessante para ser contada aqui no canal. E esta personagem vai te fazer olhar com outros olhos sua história não contada até agora. Este ano está cheio de acontecimentos que mudaram o nosso planeta, seja a eleição do presidente Nixon nos Estados Unidos, a guerra no Vietnã, a morte de Martin Luther King ou o simples nascimento de Renée em Downey, na Califórnia, no lado oeste americano. Nos dá a noção de que muito naquele ano foi praticamente o pontapé inicial para uma reformulação no jeito que a população mundial viria a se tornar a partir daquele ano. Porém, o nascimento de Renée é a primazia da história da nossa protagonista de Crepúsculo, e sendo uma história romântica, teve que conviver e saber que seu nascimento não foi suficiente para que seus pais ficassem juntos por muito tempo, já que seu pai foi embora e o contato com ele era pouco, então teve que viver com sua mãe, Renée Higginbotham Dyer, e só por um tempo foi Swan. Mas vamos por parte, daqui a pouco você saberá como ela se tornou uma Swan. Voltando à história, Renée teve uma infância difícil e muito provavelmente por causa da separação de seus pais. Ela é descrita como uma pessoa de personalidade muito diferente, amante da diversão, com uma veia artística, mas fugaz e inconsequente, não sendo uma novidade para alguém com este currículo que não rendesse muito na escola, apesar de ter boas notas. Ela se destacava muito pelos seus cabelos castanhos e olhos azuis, porém, com cerca de 1,60 m, ela não refletia esta altura em suas excentricidades, uma pitada de esquecimento e muito perspicaz de uma forma infantil, segundo o próprio relato da filha. Ela tende a mudar seus hobbies e interesses de um para outro, como yoga, mas nunca fica com nenhum deles por muito tempo. Por isso é considerada uma chefe experimental por Bella. Durante a adolescência, não suportava mais viver com sua mãe pessimista e, estando perto de acabar o ensino médio, passou por diversos empregos temporários e ganhou dinheiro suficiente para ir morar com uma amiga, que tinha uma vaga em seu pequeno apartamento. Mesmo não conseguindo se manter em um emprego por muito tempo, ela sempre se saía bem nas entrevistas. Sem querer avançar na história, mas já avançando, temos que contar que ela era negativa com relacionamentos, ou melhor, com casamentos, pois tentou avisar Bella sobre essa parte da vida de dois seres humanos, e que não era a melhor experiência do mundo. Mas entendendo que a filha realmente não escutaria, ela percebeu que aquilo só se encaixaria na sua vida, e não na de Bella, sendo mais um resquício do que viveu na infância com seus pais e principalmente com sua mãe, Marie, que era uma mulher difícil, um pouco amarga, mas trabalhadora e leal. Esta parte da mãe dela, de ser trabalhadora, pode ter ajudado em um aspecto importante da vida de Renée, pois mesmo que ela pulasse de galho em galho em trabalhos, ela parece ter encontrado um norte quando se tornou professora, lecionando no jardim de infância, também nos ensinos fundamental e médio, e algumas vezes também como professora substituta, se libertando de vez de qualquer estigma do passado. Mas para ela conseguir isto, teve que largar tudo, e já morando com a amiga, ela decidiu viver novas aventuras. Tanto que no verão seguinte à sua estadia de pessoa independente, ficou sabendo que uma das suas amigas decidiu passar um mês viajando pela costa do Pacífico, acampando pelo caminho. E esse era exatamente o tipo de aventura que Renée adorava. Ela partiu nessa viagem com mais algumas garotas, sem saber onde ia morar quando voltasse, caso a companheira de apartamento o alugasse para outra pessoa. A aventura tinha que trazer algo de bom para Renée, e em um desses acampamentos foi na primeira praia em Lapuche, e lá conheceu seu grande amor, que se chamava Charles Swan. Reconhece este nome? Foi amor à primeira vista. Parece que aquele lugar é mágico para fazer casais apaixonados.
tanto que a escritora revela que René se sentiu muito atraída por ele, já que ele era diferente de seus ex-namorados. Sim, ela teve outros namorados, porém não foi tão sério quanto Charlie. Ele se mostrou um gentleman, um bom partido, pois ao mesmo tempo que fazia ela sorrir por ser engraçado, se mostrava muito sério quando tinha que ser, além de muito responsável e gentil, se tornando um porto seguro que a fez se apaixonar perdidamente naqueles dias. Por ora, ela decidiu que tinha que continuar sua aventura com as amigas, mas passou o restante da viagem para o norte pensando nele. Sem ter como controlar o que sentia naquele momento, não pensou duas vezes em voltar para Forks, deixando-se convencer a ficar por lá um pouco mais. René adorava se apaixonar e amava a sensação de estar vivendo uma aventura, porém tudo mudaria quando Charlie, sem pensar, a pediu em casamento. Parecendo o sonho de princesa de um conto de fadas, aceitar o pedido seria o desfecho perfeito para o tórrido romance. Então eles se casaram diante de um juiz de paz, com os pais de Charlie e 3 amigos como testemunhas. Logicamente, René mandou para a mãe uma foto do casamento para demonstrar sua felicidade, mas infelizmente sua mãe, do jeito que era, não respondeu. Por algum tempo ela se entreteve com a novidade de ser uma mulher casada. Charlie era uma pessoa muito fácil de conviver, mais do que a mãe dela, e a adoração apaixonada do marido a agradava muito. Ela se divertiu decorando a pequena casa e gostava dos pais de Charlie, pessoas quietas e bondosas. A cidade pequena e pacata era muito diferente de Los Angeles e é nesse ponto que tudo se perde. A felicidade sorriu e ela entrou de cabeça. Como dissemos que ela era boa em entrevistas de emprego, conseguiu rapidamente trabalho como garçonete por algum tempo. E o que mais gostava no seu serviço era conhecer pessoas e suas histórias. O amor sempre dá frutos, e com Charlie e René não foi diferente. Ela descobre que estava grávida, e como sempre adora aventuras, a maternidade parecia ser a próxima, fazendo com que ela se ocupasse com vários outros hobbies que talvez ainda não tivesse pensado, como aprender a tricotar e se empenhar na decoração do quarto do bebê, ou melhor, de Bella. E como tudo muda no mundo, Marie ficou sabendo da gravidez através de cartas enviadas por René, aproximando as duas, fazendo com que dessa vez Marie lhe enviasse um presente, que deixou René emocionada ao ver a colcha feita à mão pela mãe. A gravidez fez com que ela ficasse muito tempo em casa, e isso depois de alguns meses fez seu espírito aventureiro e movimentado de Los Angeles perceber que a chuva não parava de cair nem por uma tarde, deixando tudo estagnado, sem mudanças. Então René sentiu que nunca tinha passado tanto tempo sem ver o sol, sozinha, presa e infeliz. Quando Bella nasceu, René mudou em alguns aspectos, mas não todos. Ela se tornou mais responsável, mais capaz de se concentrar no que tinha de ser feito, muito por causa de sua vida pacata da cidade e porque Charlie estava ocupado com o trabalho e com os pais. Somando a estabilidade do local e de sua vida, ela estava ficando deprimida aos poucos. Mesmo o amando muito, ainda se sentia presa naquela cidadezinha sem sol. Ela odiava a ideia de deixar seu bebê crescer em um ambiente tão triste. Ela implorou a Charlie que fosse embora, mesmo sabendo que seu pedido era difícil. Finalmente decidiu que tinha de partir sozinha e organizar a própria vida, pelo bem de Bella, e o seu também, percebendo que tomou decisões impensadas, que haviam transformado tudo, e queria recomeçar com cautela, voltando sem pensar para a casa da mãe, que ainda era uma pessoa difícil, mas amava a neta e se dedicava a ela. Ela precisava recomeçar, mas de um jeito certo, e foi aí que René voltou a estudar e formou-se como professora, como dissemos antes. Sua paixão profissional e onde deixou de lado todas as outras profissões do passado. Mas o que ajudou mesmo a compreender essa nova etapa foi o tempo que passava com Bella, fazendo-a compreender que era boa com crianças e que gostava delas. Quando conseguiu o diploma e um emprego, ela se mudou da casa da mãe para Riverside, na Califórnia, e lá começou a lecionar no jardim de infância. Bella limitava os movimentos de René, que encontrava outras maneiras de satisfazer, trocando a toda hora de hobbies e atividades recreativas, o que trouxe muitos amigos, principalmente professores, e estava feliz, em partes, em seu habitat natural, onde os raios solares estão presentes o tempo todo. E por que falamos em partes? Porque sua vida ainda era caótica, devido a se meter em situações complicadas.
vindo a melhorar quando Bella ficou mais velha, já que assumia boa parte das responsabilidades de casa. E não só nisso, mas também na contabilidade, ou melhor, nas finanças. Tendo Bella 10 anos de idade, deixou a vida das duas muito mais fácil de administrar, apenas por ser mais eficiente nisso que René. Após viver em Riverside por 6 anos, ela resolveu tentar a vida em outro lugar. Sempre com seu espírito aventureiro e boa em arrumar empregos, conseguiu um emprego em Phoenix, onde morou com Bella por 5 anos. Porém, nunca mais voltou à sua terra natal com a mesma frequência de antes, já que a avó de Bella, Marie, faleceu quando Bella tinha 12 anos. René sentia saudade de Charlie, mas sempre pensava nele como uma paixão da juventude, reconhecendo a própria inaptidão para relacionamentos sérios, e fazia o possível para evitar envolvimentos românticos, preocupada com o impacto que eles teriam em Bella. Já Bella, quando atingiu a adolescência, incentivou a mãe, René, a namorar mais, sentindo que a mãe era um tanto solitária, depois de alguns namoros que nunca progrediram. E então ela se permitiu conhecer alguém, e este alguém era Phil, se apaixonando pela segunda vez, pois ele combinava com seu espírito aventureiro, embora ele fosse um pouco mais prático que René. Deu tão certo que Bella tinha 17 anos quando eles se casaram, porém com um empecilho para resolver. Phil era jogador de beisebol da segunda divisão. Pouco depois da cerimônia, viajou com sua equipe, e isso foi difícil para René, já que ela sentia muita falta dele por causa de suas viagens, e vivendo aventuras que ela queria para si, em vez de ficar em casa, como foi da outra vez que casou. Só que seu amor por Bella jamais a deixaria nem mesmo considerar a ideia de deixá-la para viver com seu amor e suas aventuras. Então Bella surpreendentemente anunciou a decisão de ir morar com o pai em Forks por pelo menos 1 ano e meio, que era o tempo exato para ela concluir o ensino médio. E René, dessa vez, por estar casada e apaixonada por Phil, não relutou sobre a decisão de Bella. E sobre os próximos passos, pedimos para você clicar no final do vídeo e ver a história de Bella, que está bem completa para entender este passo na interação de Bella e René, pois a primeira vez que René encontra Edward é quando Bella foi atacada por James, sendo internada no hospital. Edward conta como sua filha caiu de 2 lances de escada e passou por uma janela, o que resultou em seu ferimento grave. Nesta parte temos que entender que ela, como mãe, já não achava seguro para ela ficar com o pai em Forks, e por isso mais tarde tenta convencer Bella a se mudar para Jacksonville com ela e Phil. Claro que nesse exato momento da vida de Bella, ela iria recusar o convite e ser como a mãe e ficar na cidade que está seu grande amor, e por que não seu pai, já que foi perto dele que ela encontrou Edward. René em Lua Nova. Como foi apresentado no fim de Crepúsculo para ver sua filha e conversar com Edward, René permanece ausente em Lua Nova e tem apenas uma menção feita por Charlie, seu ex-marido. E segundo ele, ela visitou Forks logo depois que Edward e sua família partiram, quando Bella ficou catatônica. Ela pretendia mudar Bella para Jacksonville para ajudá-la a seguir em frente. Porém, depois de um ataque de fúria, Bella deu um jeito de convencê-los que ela queria ficar, deixando René cada vez mais preocupada com a condição de sua filha. Entretanto, a situação ficou mais amena quando ela ficou ao lado de Jacob, que a fez feliz por um período. Mesmo com toda a situação que ela criou, voltando ao normal com o retorno de Edward, que apesar desse período problemático, René mostra nada além de apoio ao relacionamento reacendido de Bella e Edward. Em Eclipse, enquanto Phil está ocupado com o trabalho, Bella e Edward passam um fim de semana para visitar René em Jacksonville. Seu foco foi aguçado por causa da ausência de Phil. Ela disse a Bella que notou que Edward era muito intenso e protetor perto dela, e ela sentiu que estava perdendo alguma coisa. Mas Bella rapidamente a lembra que ela tem lido muitos romances de mistério e ficção científica, e diz a ela para manter o romance. Na adaptação cinematográfica de Eclipse, ela dá a Bella uma colcha feita com suas camisetas pessoais para mantê-la aquecida no Alasca depois de ouvir que ela ia fazer faculdade lá, e dá uma dica mencionando que as faculdades são muito mais ensolaradas na Flórida, enquanto ela tenta fazer Bella mudar de ideia. Apesar de passagens muito pequenas, temos René em Amanhecer, quando Bella por telefone conta a ela sobre seu noivado com Edward.
E apesar de sua relutância contra o casamento adolescente e de suas opiniões muito negativas sobre casamentos precoces, já que se casou com Charlie logo após o colégio, e mesmo que fosse algo que Bella temia quando ficou noiva de Edward, sua mãe disse a ela que essas visões de casamento só se aplicam a ela, aceitando a decisão de sua filha de todo o coração, para surpresa de todos e consternação de Charlie. Mas ela se faz presente quando faz planos de casamento com Esme, e durante o casamento, chegando a dar juntamente com Charlie um enfeite de cabelo antigo, contendo safiras para algo antigo e algo azul para a noiva, no caso de Bella. Porém, após Bella se tornar a Sra. Cullen e ter dado a vida a Renesmee, Renée se torna avó e nem fica sabendo da existência de sua neta, e muito menos que Bella se tornou uma vampira. Isso tudo porque, devido às suas preocupações e de ser incapaz de lidar com coisas sombrias, então Charlie concordou em mantê-la fora deste assunto para resguardar a todos e assim ficando mais seguros, tendo apenas a informação de que sua filha ficou doente após o casamento e está se recuperando lentamente. Nem todos os fãs de Crepúsculo sabem sobre a história alternativa de Crepúsculo, que está documentada pela autora Stephenie Meyer no livro Vida e Morte, Crepúsculo Reimaginado, e se baseia na mudança de gênero e nome de quase todos os personagens. Quase, porque Renée é uma dessas poucas exceções, sendo que nessa história ela deu à luz um filho em vez de uma filha, e o chamou de Beau, em homenagem a seu pai falecido. Assim como Bella, Renée era muito próxima de Beau, que também assumia a responsabilidade da casa. Quando a vampira sádica, Joss, que no caso em Crepúsculo seria James, decide caçar seu filho, ela o atrai para o estúdio de balé onde Renée costumava ter aulas, em vez de ser o antigo estúdio de balé de Bella. Depois de se tornar um vampiro, Beau é forçada a fingir sua morte para proteger sua família. E durante o funeral de Beau, Renée parece completamente inconsolável e perturbada. Art traz uma cadeira para ela antes que ela tenha a chance de cair. Depois disso, ela finaliza sua história partindo com Phil. É fato que Renée não é perfeita. Em Sol da Meia-Noite, Edward nos faz entender como é a mente da mãe de Bella. Vamos recapitular o que seu genro acha. Abre aspas. Tão claro e forte que por um segundo ele pensou que alguém havia entrado na sala, sem que ele percebesse. Fecha aspas. Afirma-se que os pensamentos de Renée, sendo constantemente transmitidos, têm efeito sobre as pessoas ao seu redor, atraindo-as para ela e suas intenções, deixando-as ansiosas para ajudar ou auxiliar de alguma forma. Fechando sua história, reforçando sua habilidade de poder evoluir para uma vampira que projetasse seus pensamentos de forma audível e constante. Ao contrário de Bella, que não deixa ninguém entrar em sua mente. Assim também como sua constância em não ser igual e o tempo todo buscando por aventuras e um lugarzinho de brilhar ao sol. Se você gostou dessa história, vai gostar de muitas que estão em nosso canal. E não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo para quem é fã de Crepúsculo, assim como nós. E se não for inscrito, inscreva-se. E para saber se chegou até aqui, deixa aí nos comentários a palavra sol. E como sempre, até a próxima!